Olá pessoal, está começando mais um conteúdo para vocês diretamente do Japão com as principais novidades que aconteceram no país nas últimas 24 horas. Diretamente para vocês de forma independente em português, hoje a gente vai falar sobre a questão do turismo, especificamente que está literalmente bombando no Japão. O turismo ele é tão grande, inclusive, que o Japão já está pensando em medidas para mitigar ou reduzir o turismo excessivo. A gente vai explicar para vocês o que isso significa, o que eles classificam como turismo excessivo e também alguns dos impactos econômicos dessas medidas. Mais informações também sobre algumas dúvidas que muita gente tem na entrada do Japão, que é com relação à necessidade ou não da apresentação de um visto japonês, principalmente para os vistos de curta duração, aqueles que vão ficar até 90 dias no país, e tudo isso e muito mais. A gente vai falar também de China e outros assuntos. Fica até o final do vídeo e logo de cara já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o trabalho, porque a gente posta vídeo todos os dias e é sempre importante você também deixar o seu apoio. Combinado? Então vamos lá. Começando aqui pela primeira informação, muito útil inclusive, o turismo realmente está bombando no Japão. Se tem um país que se recuperou da pandemia, em primeiro lugar, principalmente com relação ao turismo, esse país foi o Japão. O Japão ele atingiu, no fechamento do mês de setembro, que a gente já tem informações disponíveis, o números cerca de 96% dos níveis pré-pandêmicos, ou seja, praticamente são os mesmos números. Quando a gente analisa a quantidade de estrangeiros que entraram no país, praticamente de todas as nacionalidades, com apenas uma exceção, o número subiu. A gente está falando da exceção aos chineses, que foi uma abertura recentemente e, consequentemente, os números ainda não voltaram à normalidade, porque os chineses eles representavam, por exemplo, em 2019, a principal população de estrangeiros que visitava o país por curta duração. Então, essa notícia realmente vem com alguns problemas, porque os estrangeiros não têm os mesmos hábitos, costumes, ou seguem as mesmas regras que os locais. E fica muito nítido, por conta disso, penalidades, por exemplo, em relação à questão de jogar lixo na rua, ou mesmo alguns hábitos que são diferentes e que só os estrangeiros têm. Esse nível, portanto, de visitantes atingiu 96%. São dados oficiais e números muito interessantes que a gente apresenta para vocês. E a gente vai falar agora do que o Japão classifica como turismo excessivo. Pois é, uma das coisas que tem acontecido e tem sido motivo de reclamação, principalmente pela população local, é a utilização do transporte público de forma excessiva. Ou seja, além daquilo que o Japão considera razoável. Trechos muito curtos que estão sendo utilizados, por exemplo, transporte público ou mesmo utilização dos trens-bala, principalmente quando o Shinkansen estava custando mais barato por conta do Diário Pass, que foi atualizado agora em outubro, realmente o sistema estava lotado, inclusive tinha bastante fila de espera. Com o aumento do preço do Shinkansen, por exemplo, do Diário Pass, principalmente em quase 50% a 60% do valor que era antes, mais a flexibilidade de cobrança de tarifas aos finais de semana, aumentando o valor de uma forma geral, devem ser medidas que pelo menos vão inibir um pouco a utilização excessiva do transporte público. E você deve estar se perguntando, mas o Japão ele está querendo prejudicar os turistas? Não é exatamente isso, mas controlar de uma forma o consumo do transporte de uma forma geral. E agora um recado rápido para vocês que estão no Brasil ou no Japão procurando passagens aéreas. Pois é, tem promoção, saldão de passagens da Qatar e da Air France, assim como com a Etiópia. Passagens com preço atrativo, principalmente para quem sai do Japão para o Brasil, do Brasil para o Japão.
Air France é quem está com promoções, mas é promoções em datas específicas, ou seja, muitas vezes na alta temporada ou em datas festivas ou próximo a elas, você não vai encontrar essa tarifa de ida e volta de 199 mil ienes. Para entrar em contato é muito simples, manda mensagem de DDD 11 9 30 30 0101 e os preços são imbatíveis, não são comparáveis realmente com ninguém da concorrência. E também condições flexíveis de pagamento com o melhor serviço do mercado, ou seja, é oportunidade para você ainda que não comprou a passagem. Programe-se, você que está querendo viajar até setembro de 2024. Entre em contato com a Gessai e pode ter certeza que eu não estou aqui há 4 anos falando sobre a Gessai desnecessariamente. É a melhor agência do mercado e todos os dias vem provando-se verdadeiro. Vamos falar agora, então, um pouco mais sobre a questão que muita gente está em dúvida, que é sobre a entrada de estrangeiros no Japão, principalmente os brasileiros, e aquilo que é necessário, né? Se precisa de um visto, ou se precisa de algum documento específico, algum contato com a embaixada, com o consulado antes de sair do Brasil. Fique muito claro, inclusive o cônsul, na verdade o embaixador do Japão no Brasil, já deu várias entrevistas, a gente ratifica aqui para vocês, de que não é necessário nada além do passaporte brasileiro. Passaporte brasileiro tem que estar válido na entrada no Japão, com mais de 90 dias de validade, preferencialmente, e tem que ser um modelo novo, aquele que tem o chip. Como que você faz para identificar se tem o chip ou se não tem o chip? Logo no final do passaporte, na contracapa, antes da contracapa, tem uma folha que é grossa, bem grossa. Vocês vão sentir que tem uma textura diferente, é uma folha mais grossa, e esses passaportes que tem essa folha já tem a indicação de que há o chip. Se for esse tipo de modelo de passaporte, pode ficar tranquilo que você vai poder entrar no Japão. E um detalhe importante, diferentemente do que muita gente está dizendo por aí, o Japão não está fazendo muitas perguntas na entrada, ou seja, a menos que haja uma situação muito específica que eles façam alguns questionamentos sobre um propósito da viagem, o tempo de permanência, local onde vai residir e tudo, grande maioria dos turistas estão sendo liberados sem perguntas adicionais, tá bom? Então, aqui no Tudo Sobre o Japão, vocês pegam informação real, exatamente aquilo que está acontecendo e está sendo obtido aqui diretamente do Japão. E agora uma notícia importante, que do governo chinês aí, 2 navios foram vistos em águas territoriais do Japão. Pois é, uma das coisas que é importante vocês entenderem é que nesse momento a China está cercando Taiwan. E cercando de forma bastante ativa, inclusive pelo mar. Para quem não sabe, Taiwan é uma ilha e, consequentemente, tem que ser cercada de forma marítima. Só que existe uma fronteira entre Taiwan e o Japão, e águas marítimas do Japão que ficam muito próximas justamente de Taiwan. Mesmo essas águas estão sendo aí realmente povoadas, de certa forma, pelos navios chineses e, consequentemente, gerando ainda mais discórdia entre os países. Agora a gente vai falar para vocês essa notícia que é muito importante, pelo menos para os estrangeiros no primeiro olhar, mas pode ser importante para os brasileiros no longo prazo. Uma medida que vem para incentivar a entrada de trabalhadores estrangeiros, em que o Japão vai permitir a troca de emprego após 1 ano. Nesse momento, a grande maioria dos trabalhadores estrangeiros que chegam ao Japão, eles são obrigados a trabalhar no mesmo local praticamente aí durante a validade do seu visto. Não há flexibilidade. E se você quer trocar de emprego, você tem que basicamente entrar com um novo processo de visto. Ou na renovação, você tem que dar entrada com a documentação do novo contratante. E pode correr risco de ser negado. Agora, o que o Japão está tentando trazer é dar um visto de trabalho um pouco mais longo e que permita que haja troca de emprego depois de 1 ano. Então, essa medida, ela vem, na verdade, para incentivar a contratação de estrangeiros de uma forma geral, mas principalmente dos vietnamitas, do pessoal da Indonésia, Nepal e dos países asiáticos aí que vem trazendo grande parte da mão de obra para o Japão. Então, aquele movimento migratório que já é alto, a tendência é que ele aumente ainda mais com essas medidas de incentivo. E uma atualização com relação à questão que está acontecendo agora em Israel, na faixa de Gaza, esse conflito contra o Hamas. O Japão evacuou 51 dos seus residentes que estavam na região, não só da faixa de Gaza, mas em Israel de forma geral. 51 deles já chegaram a Seul, enquanto outros
8 cidadãos já estão em Tóquio. É uma notícia que mostra claramente que essa região de Gaza, ou principalmente a região de Israel, está em guerra e, consequentemente, é uma região muito perigosa e tem gerado aí uma tensão global. E mais atualizações sobre Gaza, o Japão deve dar aí um incentivo de 10 milhões de dólares de assistências humanitárias para os residentes da faixa de Gaza, uma região que é extremamente controlada por Israel. Nesse momento, inclusive, está sendo, digamos, o controle, o avanço de Israel está andando muito forte nesse sentido, e por mais que esses 10 milhões de dólares não sejam muita coisa, pelo menos pelo tamanho do Japão, eles representam uma certa aliança e pacto do Japão com Israel. E, obviamente, quem é contra Israel pode torcer o nariz por conta disso. Será que esse tipo de apoio era necessário nesse momento? Por mais que a ajuda humanitária seja importante, pode dar um pouco de uma conotação pró-Israel e não necessariamente seria um posicionamento que o Japão deveria fazer? Pois é, muita gente está se questionando com relação a isso. Tem gente que diz o contrário, que não, que inclusive esse é um apoio à Palestina de uma forma geral, até porque a grande parte dos residentes da faixa de Gaza são palestinos. Agora, para vocês, uma atualização daquela agência, né, do Johnny & Associates, que de fato causou grande polêmica no Japão e mudou de nome. Smile Up, que é o novo nome dessa agência de, no caso, entretenimento, de formação de ídolos, atores e atrizes, cantores e cantoras, trazendo aí sorrisos para o mundo. Smile Up, então, é o novo nome da agência que foi, de fato, encerrada, né, Johnny & Associates, e grande parte dos seus funcionários acabaram migrando para esse lado. Então, é uma situação que, digamos, mudança de nome? Será que isso vai adiantar em alguma coisa? Será que vai descarregar todo o passivo trabalhista, principalmente todo o escândalo que aconteceu? Ou não? É uma grande polêmica que acontece nesse momento no Japão. E agora, para vocês aí que chegaram até esse momento, estão no Brasil, são descendentes de japoneses até a terceira geração e estão buscando emprego no Japão, dou um recado para vocês: melhores oportunidades de emprego, inclusive com opções de custo zero para você que tem até 45 anos de idade. A G-Style Work tem as melhores condições, de fato, busca aí. Realmente procure as referências que nós temos. Se você se interessar, manda mensagem DDD 11 930 30 0101 e busque o contato de uns especialistas de emprego no Japão. Pode ter certeza que a G-Style vai te auxiliar nesse momento de retomada para o país, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todos os dias vocês já sabem, tem vídeo novo aqui no canal. Tudo sobre o Japão, no pequeno novidade que acontece na Terra do Sol Nascente.